geradores, poderia ser uma bateria de carro, uma pilha, poderia ser a tomada da tua casa ou até Itaipu. O que Itaipu representa daquela maneira? Por que não? Se tu souber a força eletromotriz, né, e as resistências internas de cada turbina, daria para fazer as continhas também. Receptor elétrico, a coisa mais honesta que eu tenho é um motor. Ou seja, liquidificador da tua casa, ventilador, máquina de lavar roupa, qualquer coisa que transforme energia elétrica em movimento através de um motor elétrico é um bom exemplo de um receptor. Não uma lâmpada incandescente daquelas antigas, tá? Essa lâmpada dá para dizer que ela é um receptor, mas a lâmpada incandescente, ela é um resistor puro. Então, receptores elétricos, leia-se, motores. Primeira coisa que é preocupante quando a gente vai estudar receptor elétrico é que se tu for olhar a estrutura, é exatamente igual à estrutura do gerador. Vai continuar tendo resistência interna, só que aquela coisa ali a gente não vai mais chamar de força eletromotriz, vamos chamar de força contra eletromotriz. Nome justo pra caramba, eletromotriz. Nome justo pra caramba, porque antes a força era que movimentava os elétrons. Agora essa força atua no sentido oposto do movimento das cargas elétricas. Tu sabe que nós usamos o sentido convencional para discutir, né? No gerador, antes, a corrente elétrica fluía a favor dessa DDP, do mais em direção ao menos. Nesse caso, por exemplo, seria assim a corrente elétrica, ó. Só que para que esse cara seja um receptor, a corrente elétrica tem que fluir no sentido oposto. Resumindo, para tu ter um desenho de um gerador e um desenho de um receptor e tu conseguir dizer quem é quem, só se tu tiver a setinha aí apontando. Se não tiver a setinha aí apontando e não tiver dizendo que é uma força contra a eletromotriz, eu não sei se é gerador ou receptor. Aliás, uma bateria de carro pode ser gerador ou receptor. Gerador se ela estiver alimentando o carro desligado, receptor se o carro estiver ligado ela estiver sendo recarregada. Então tu vê, tem cara que é gerador numa hora e receptor noutra. Por isso que não é pela figurinha que tu acha a resposta, né? A não ser que tenha a setinha. A setinha tem que estar se opondo a DDP. A diferença de potencial, aí sim ele é um receptor. O Rzinho, pode anotar aí o nome, né? Resistência interna. O objetivo aqui da matéria é a mesma de antes. Eu quero descobrir qual é a tensão nos polos desse receptor. Eu quero saber qual é a DDP, qual é a voltagem, popularmente falando, nos polos. Por isso que eu vou precisar construir a equação do receptor. O V nos polos de um receptor vai ser gerado por duas perdas de energia. Uma perda útil, que ocorre na força contra a eletromotriz, mais uma perda inútil, que ocorre na resistência interna por dissipação de energia, efeito Joule. Para descobrir quanto de perda eu vou ter aqui na resistência, né, é só fazer R vezes I. Como eu falo em duas perdas, é muito comum o aluno querer que eu bote um menos aqui e um menos ali, né? Porque a equação do gerador era E menos R vezes I, né? Que fazia sentido, E porque estava gerando, menos porque estava perdendo. E eu concordo contigo, daria para colocar menos aqui e menos ali também. Só que, ora eu posso medir a DDP daqui para lá, e aí vai dar menos não sei quanto, mas eu posso medir a DDP daqui para cá, e aí já vai dar mais. Por isso que o mais ou menos depende em que sentido tu observa o circuito. Por isso que, historicamente, não vem o menos aqui. Mas é importante tu saber que tratam-se de duas perdas de tensão. O receptor, ele está recebendo energia, ele não está gerando. Agora que nós temos a equação do receptor, a gente pode fazer o gráfico dela, o que vai gerar a curva característica dos receptores. Curva característica. Curva característica. Curva característica
característica é só fazer o gráfico V em volts versus I em ampere. É uma equação de primeiro grau. Quando o I é zero, o V já dá E', então vai partir de um certo valor, que é a força contra a eletromotriz. E por ser uma equação de primeiro grau, é uma reta. Essa é a curva característica dos receptores. Não custa, né? Olha como é que era a curva característica dos geradores. E olha como é que é a curva característica dos resistores ômicos. Eu já vi vestibular botar os três gráficos e perguntar qual é de quem. Então tem que ter uma noção, né? Só de olhar para o gráfico tem que saber de quem que eu estou falando. Receptor, gerador e resistor. Resistor ômico ainda, né? Resistor ômico com temperatura constante. Está bem completo. Outra coisa importante, nós temos que descobrir o significado desse ângulo com a horizontal. Ó. Vou formar um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Aqui vai ter um certo I, lá vai ter um certo V. Quem é a tangente daquele ângulo alfa? Deixa eu ver, é o cateto oposto, que é V menos E', sobre o cateto, que é o I. Se eu pegar a curva, a equação do receptor, eu descubro que V menos E' é R vezes I. Então a tangente de alfa é R vezes I sobre I, I dividido por I dá 1, mais uma vez, tanto para o gerador quanto para o receptor, a tangente do ângulo que o gráfico faz com o eixo horizontal nos demonstra a resistência interna daquele sujeito. Quer dizer que quanto maior for esse ângulo, maior a resistência interna. Quanto menor for esse ângulo, menor a resistência interna. E se a resistência interna for nula, um receptor perfeito, aí seria uma retinha horizontal. Da mesma forma que nos foi questionado qual era a potência gerada no gerador, qual era a potência útil e qual era a potência dissipada, essas perguntas também cabem para um receptor. Nós temos que saber calcular a potência útil, a potência dissipada, a potência consumida, agora não vai ser mais potência gerada, né? Além do rendimento. Vamos a esses dados todos então. Potência consumida. Potência útil. E potência dissipada. Cuidado, gente, mais uma vez, eu gosto de lembrar vocês que vocês só vão ter no formulário 3 formulazinhas de potência. UI, APIR, certo? Onde aqui deve ser um R. Ou ainda UR. Só essas 3. Tu não vai ter essas fórmulas aqui, ó. Não vai ter. Tu tem que ter um jogo de cintura para pegar uma daquelas lá e conseguir aplicar em cima do gerador. Poxa, potência consumida. Será que o que o receptor está consumindo, potência consumida, o que o receptor está consumindo, será que é o que está ocorrendo na resistência interna, nos polos ou na força contra a eletromotriz? Está consumindo. Pegou um motor elétrico e colocou ele na tomada. Será que vão te cobrar? A Celesc vai te cobrar energia elétrica que ele sugou da tomada, que ele utilizou na força contra a eletromotriz para girar a coisa lá na tua casa? Ou será que a Celesc cobra a resistência ao perdido por efeito Joule na resistência interna? Ou seja, só o aquecimento do aparelho. Pois é, ó, o que é na força contra a eletromotriz é o que vai ser aproveitado de fato. Mas tu vai pagar tudo que tu colocou na tomada, né? Imagina, o aparelho, o leitor de energia elétrica da tua casa lá, ele lê tudo o que tu vai colocando na tomada. Imagina, o técnico, né, teria que ir na tua casa, visitar a tua casa e ver, não, esse aparelho que tu colocou na tomada, a força eletromotriz dele é tanto, a resistência interna é tanto, ah tá, então eu só vou te cobrar tanto quando tu usar ele. Não faz sentido, né? Gatou na tomada, tá consumindo, meu querido. E a tomada ali é os polos do gerador, o fiozinho, aquele plugzinho dos aparelhos que tem motor elétrico, aquilo é que
Tu vai lá e engata no polo do gerador, que é a tua tomada, né? Pega o polo do receptor e engata no polo do gerador. Então o consumo de energia é nos polos. Então eu vou fazer V vezes I, onde este V é a tensão nos polos. E o que é útil? O que eu aproveito de verdade? É no resistor interno? Não, né? Esse cara gera aquecimento, efeito Joule, né? É aqui que está ocorrendo a transformação de energia elétrica em movimento, energia cinética. Portanto, no lugar do V, força contra eletromotriz vezes I. Isto é que é a potência útil. E a potência dissipada, sim. Dissipação de energia elétrica em calor, efeito Joule, é sempre no resistor. Então essa fórmula não vai mudar. A da potência dissipada para geradores e receptores é a mesma. R vezes I ao quadrado I. E se existe a conservação de energia, o que eu poderia escrever? Através da conservação da energia, temos. O que eu posso escrever? Olhando para essas potências. Qual é igual a qual? A potência consumida. Claro, meu querido, muito obrigado. A potência consumida, tudo aquilo que eu estou gastando de energia quando eu coloco o motor na tomada, uma parte dela é aproveitada gerando movimento, mas o motor faz barulho, dá uma aquecidinha, certo? São as potências, né, perdidas ali. Se existe essa conservação de energia, tu pode escrever isso sem problema algum. Rendimento. Rendimento. Continuamos com a ideia de lucro sobre investimento. Mais uma vez vai ser potência útil sobre potência consumida. Como a potência útil é E' vezes I, e como a potência consumida é V vezes I, corta o I com I, rendimento de um receptor E' sobre V. Se tu for pegar o rendimento do gerador, né, era V sobre E. Então ficou invertido, aparentemente. Muito bem. Razoável, razoável. Para uma aulinha de receptores está razoável. Agora o legal seria eu pegar um circuito que envolve geradores e receptores para a gente ver como é que a gente procede, né? Fazer um outro exemplo aí, só que agora não de gerador, e sim de gerador com receptor. Vamos fazer uma questão bonita então aí para finalizar esse conteúdo.